E esse é o último programa da nossa trilogia das tretas do Alan Moore. Exato, Bruninho. Programa de fofoca do Pipoca Nanquim. Fofoca e Nanquim. Curti. Se você não assistiu os anteriores, dá uma corrida lá. Tem a treta com a Marvel, a treta com a DC. Isso, nos cards aí. E tudo isso reverbera nesse terceiro programa, que é sobre o Pequeno Assassinato, né, que foi a primeira obra independente que ele fez. Depois de tudo isso, depois da decepção que ele teve com os quadrinhos mainstream, e que de certo modo é semi-autobiográfico, vamos dizer assim. Se né? reflete tudo que ele passou nessa experiência com o mercado norte-americano. Grande parte ele jogou aqui. Se reflete muito nessa obra. Bom, Um Pequeno Assassinato, quem ainda não comprou pode aproveitar que está com descontão na Amazon, ele está com R$20 off. A gente falou lá no começo, no primeiro vídeo, que era um cupom, mas não tem cupom nenhum, já está aplicado direto no site esse desconto. Está de 54 por 34, então corre lá. Se você não adquiriu ainda, não assista esse programa. Pois é, porque nós vamos falar dessa obra dando spoilers a respeito dela, o tempo tá? todo. Então corre lá, compra, adquira o espera seu. chegar, deixa marcado nos favoritos. Isso, marca ele, adiciona uma playlist e tal, pra você não esquecer desse vídeo. Que é uma dica, coloca junto com o Pequeno Assassinato esse quadrinho aqui, ó, que é o primeiro mangá do Pipoca Nanquim, é o Guardiões do Louvre. Ele tá na pré-venda, então você pode colocar junto no carrinho para amenizar o teu frete aí, e você não vai pagar por esse quadrinho agora, você só vai pagar por ele no final desse mês, ou no começo de maio, na verdade. Sim. É no começo de maio, quando ele entrar no estoque da Amazon. Aí quando chegar no estoque e eles te enviarem, a fatura cai no seu cartão. Você só vai pagar pelo Pequeno Assassinato agora e depois vai pagar por isso aqui, mas o frete dos dois vai ser conjunto. E já que você tá nessa pegada Pipoca Nanquim, aproveita e pega os mais recentes lançamentos da editora Marada e Conto de Areia, beleza? E vamos falar agora com um pouquinho de spoilers a respeito de Um Pequeno Assassinato. Mas se você gosta de saber mais sobre a obra, para decidir se vai comprar ou não, e não liga de tomar spoiler, continue aí no vídeo, que eu tenho certeza que no final das contas, se você não é nada contra spoiler, você vai gostar do vídeo pelo menos. Num resumo, a gente já falou no programa anterior tudo que o Alan Moore fez depois que ele rompeu com a DC, né? Ele voltou a se concentrar no mercado europeu de quadrinhos e fez várias coisas, inclusive antologias beneficentes, como a revista que ele fundou chamada ARG. Ele fez histórias de terror, tudo isso foi falado lá. A antologia de Steve Bissetti. Sim. Deu andamento em várias coisas que ele estava querendo fazer. A Voz do Fogo, Lost Girls, o do Inferno, Lost Girls, tudo isso ele foi fazer. O Big Numbers, que acabou nunca sendo concluído com o Bill Sienkiewicz, tudo isso foi junto. A primeira concluída mesmo foi Um Pequeno Assassinato. Foi a que ele concluiu primeiro sob encomenda para uma editora de lá, uma editora britânica, encomendou a graphic novel e ele fez. Foi uma parceria muito forte com o desenhista Oscar Zarat, né, que trouxe o mote principal para ele. E ele fez de uma maneira diferenciada que ele costuma fazer, né? Ele partiu da ideia de outra pessoa para escrever HQ. E foi colocando muito dele, muito do momento que ele vivia, né? Que foi se refletindo, como você disse, foi se refletindo, foi reverberando na história. Por quê? Porque esse cara, ele também trabalhou para a indústria, né, para a indústria americana, para um mainstream, digamos assim, se vendeu, entre aspas, de várias maneiras, comprometeu parte dos princípios dele em prol de sucesso, em prol de dinheiro, em prol de um monte de coisa, e está numa encruzilhada na vida dele, está num hiato. Então o Timothy Hawley está vivendo esse hiato, que era basicamente o hiato que o Alan Moore estava vivendo. É difícil, né, porque ele estava com tudo na mão e de repente, de uma hora para outra, ele perdeu as duas grandes editoras do mercado. Mas ele fala assim, eu parei de trabalhar para essas editoras, mas eu sou o cara, sou eu que sou o criador, sou eu que crio. Confiando no taco dele, ele começou a desbravar novos rumos. O próprio Oscar Zarat também, né, cara? O Oscar Zarat, ele era publicitário igual o Timothy Hawley, então o livro tem um pouco de ambos, sabe? Um pouco dos dois lados. E aí, por que o gibi chama Um Pequeno Assassinato? Tem vários motivos. O mais evidente deles, ao longo da leitura, é um aborto que ele fez a amante cometer. Sim. Ele era casado, ele traiu a esposa com outra mulher e a mulher engravidou. E a mulher falou assim, você quer ter esse bebê comigo? E ele tirava o dele da reta o tempo todo. Você que sabe, o corpo é seu e não sei o quê. Mas meio que falando assim, eu não vou assumir, a responsabilidade cabe a você, né, no final das contas. Esse é o Pequeno Assassinato mais evidente. Isso, né? E você, numa primeira leitura superficial, você fala, bom, está discutindo o aborto. E a ideia que o Ale falou, que o Oscar Zarat deu para o Alan Moore lá atrás, o Alan Moore seguiu a ideia de outro cara,
Era um cara, um adulto, sendo perseguido por uma criança misteriosa. E de fato ele está sendo perseguido por uma criança que ele não sabe se existe ou se é a imaginação dele. Sim. E você lendo, você pensa assim, caraca, é a figura da criança abortada. Né? Eu também pensava isso até chegar no meio do quadrinho. Eu até o final do quadrinho fui pensando isso. Eu realmente achava que era a figura da criança, porque a criança teria mais ou menos aquela idade se tivesse nascido e crescido e tal, né? Ele remoe muito essa culpa do aborto, né? Sim. E tem uma cena bem chocante em que ele deixa a mulher decidir, a mulher decide abortar no final das contas, sem nenhum apoio dele, e ela manda o feto engarrafado pra ele, né, cara? Aí ele recebe aquilo lá e ele fica chocado, tipo, ó, tá aí, esse cadáver não é só minha culpa, é culpa tua também, né? Então você fica pensando o tempo inteiro que este é o pequeno assassinato do gibi, mas aí é que mora a genialidade do Alan Moore. É uma cena que pode até ser um pouco forçada, né? Mas eu acredito que você pode encarar ela de modo simbólico. Mas o próprio Alan Moore, ele fala isso aqui nos extras do gibi. Ele fala, essa foi uma ideia do Oscar. Ele que deu a ideia de fazer essa cena. Eu também achei ela forçada. Eu fiquei imaginando se alguém verdadeiramente faria isso. Até que ele ficou pensando, ele falou, não é tão forçado assim. Aí ele acabou incluindo na história justamente por conta do peso dela. Eu acho que ele fez de uma forma que funciona dentro da história. Né? E você pode entendê-la de uma maneira simbólica também. Poderia ser uma carta, poderia ser qualquer coisa, mas para ter um peso emocional ele colocou o feto mesmo. O feto lá. E aí, mano, o que tá pegando? Ele é um publicitário igual o Alexandre falou, de bastante sucesso e tal qual o Alan Moore era um escritor de muito sucesso. E ele está trabalhando, o Timothy Hole, para o mercado americano, criando uma campanha de refrigerante, o Fleet, concorrente da Pepsi, da Coca-Cola, para os russos. E ele está tendo uma crise de criatividade, ele não consegue pensar nessa campanha. E aí ele decide pegar um avião e voltar para Londres. E depois para Sheffield, que era a cidade natal dele, que ficava perto de Londres ali. E ele decide voltar. E meio que numa busca de raízes, Exato, né? para ver se ele consegue inspiração. E nisso de não estar conseguindo e tal, ele começa a lembrar e a remoer vários erros do seu passado. Por exemplo, esse do aborto. O do aborto é o que dá todo o estalo, né? O início desse pensamento dele, dessas questões que ele começa a se autoimpor. Aí, com o aborto o aborto era de uma amante. Logo, ele traiu a esposa. Aí ele começa a lembrar da esposa, de como ele era feliz com ela, da casinha que eles tinham em Sheffield, do tempo que ele levava todo dia para ir de Sheffield para trabalhar em Londres. Porque em Londres ele trabalhava com publicidade também. E ele trabalhava com um senhor que era muito legal com ele, que deu oportunidade para ele. Olha, cara, tá aqui, eu abro a minha empresa para você e deixo você brilhar dentro dela. E ele criou vários anúncios emblemáticos lá dentro, inclusive um anúncio de carro que fez muito sucesso na época. E quando veio esse anúncio, ele já era um cara importante dentro da agência, e aí foi por causa desse anúncio que destacou do carro, que ele foi chamado para trabalhar numa agência em Nova York. Tal qual a carreira do Alan Moore, que foi se destacando na Inglaterra, fazia as tiras diárias, fazia os trabalhos na 2.6AD, fazia o trabalho na Warrior, na Marvel UK. Até que fez algo que chamou a atenção e ele foi parar do outro lado, do mundo e despontou dentro da área dele. Só que o Timothy Hole, eu não sei se o Alan Moore fez a mesma coisa, o Timothy Hole deixou o primeiro patrão na mão. Tem uma cena do gibi que ele lembra muito bem, que ele fala, olha, eu fui chamado, não tenho o que fazer, é uma proposta e tanto. Sinto muito. Você vai ficar, eu sei que você vai demorar pra se recuperar aqui. Vamos supor que um de nós três saia do Pock Nankin hoje em dia. Fica uma lacuna. Uma lacuna. São 3 peças cruciais dentro da empresa. E ele era crucial. E ficou essa lacuna. Ele falou, eu sei que vai demorar pra você se recuperar disso, mas não tem o que fazer e tal e tal. Então ele trai a amizade desse cara, entendeu? Ele não o cara que abriu as portas pra ele. Exato. Quando você sai de uma empresa, você tem o tempo de deixar tudo meio prontinho, fazer um aviso prévio, deixar tudo ajeitado e vai embora. Ele não perdeu tempo, ele já foi embora. Sim. Ele é mais uma coisa que ele começa a remoer. E aí você vai entendendo... Você percebe que ele foi engolido um pouco também pelo sistema capitalista, pelo deslumbre, por todas essas coisas, né? Algo que fica ainda mais evidente posteriormente no quadrinho, que é quando descobre-se que o sonho dele de infância era ser pintor. E ele era um cara de viés mais socialista. De esquerda. Tanto que tem uma foto dele no gibi, que é uma pintura que ele fez de um operário crucificado no símbolo do cifrão, ou seja, mostrando bem o viés socialista dele e tal, e ele era completamente contra
o capitalismo extremo, essas coisas de marketing ele vira e tal. Publicitário. E ele, por ser um artista e não conseguir vender suas obras, então ele acabou enveredando pelo mercado publicitário, que era justamente o mercado que ele menos gostava. Mas era dinheiro fácil na época. E nessa época que ele acabou enveredando por esse caminho, ele casou com a Maggie, que era a esposa dele antiga e tal. E a Maggie também era uma artista, cara. Vivia de brinquedos que ela fazia e tudo mais. E por precisar de dinheiro e por isso representar um dinheiro fácil, ele acabou indo. Só que ele fez com isso... Traindo os princípios dele. Exatamente. E aí entra o grande paralelo com o Alan Moore. Quando perguntaram para ele assim, em mais de uma ocasião, na verdade, por que ele nunca seguiu na carreira literária? Por que você nunca foi um escritor literário, você optou pelos quadrinhos? Ele tem várias respostas diferentes, mas uma delas que é crucial para esse ponto é que é o seguinte: existem muitas obras na literatura que são obras máximas, que elevaram a literatura ao patamar que ela está. De arte. De arte, né? De ser admirada, de ser estudada, de, sabe... realmente esse préstimo que as pessoas têm com o livro, os grandes clássicos da história da humanidade, o conhecimento da humanidade está presente nos livros, né? E ele respondeu isso. Os quadrinhos era uma mídia que ele admirava muito, que embora já tivesse aí há 100 anos, ainda continuava numa linguagem muito incipiente, e o grande sonho dele era transformar os quadrinhos numa forma de arte reconhecida. Foi isso que tem que ser feito, porque as coisas ainda estão muito engatinhando. Por isso que ele optou por não escrever a literatura tradicional e escrever quadrinhos. E ele vinha se dedicando a isso. De certo modo, quando ele sai do rumo dele e adentra o mercado americano... De super-herói? De super-heróis, ele torna a carreira dele extremamente conhecida mundo afora. Não estou discutindo as obras, gente. Ele fez obras seminais que a gente adora e mudou os rumos da indústria. Mas... ele foi percebendo pouco a pouco que ele estava traindo os princípios dele. Começou a ser tolhido pelas editoras, começou a receber várias sessões, começou a ter coisas que ele não podia fazer. Ele foi se encaixando no sistema. Ao invés de modificar o sistema como ele sempre queria, ele começou a se encaixar nele. E quando não tanto quanto todos os outros. Não tanto. Ele conseguiu muita liberdade também por conta do talento dele e tal. E pela época que ele vivia, né? Exatamente. Que era uma época de descobertas, era uma época de experimentalismo. Muito grande. Ele era assessorado por editores fantásticos como Lin Wein, como Karen Berger. Enfim, ele foi percebendo que não era isso que ele queria. Sim. Ele foi sendo obrigado a trair sistematicamente um princípio atrás do outro. E ele, que é um cara extremamente de esquerda, logo se viu moldado a um sistema capitalista que ele não concordava. E foi exatamente o que estava acontecendo aqui. Com o Timothy Hawley. Então, o Alan Moore entrou na mesma encruzilhada que o Timothy, que ele coloca o protagonista. E na encruzilhada do Alan Moore, ele chutou tudo pro alto e falou assim, eu vou fazer a coisa da minha forma, porque eu quero mudar essa indústria. E ele também cansou de ser de trouxa pelas editoras, por questões de pagamento, etc e tal. Aí até as pessoas podem falar, porra, mas aí o cara é socialista e quer dinheiro em troca do trabalho dele e tal. Tem muito idiota que fala esse tipo de coisa. Mas não, isso, claro, é um... Todo mundo precisa de dinheiro para viver. Todo mundo precisa de dinheiro para viver e é um sistema que ele entrou, ele tinha que ser pago e tal, e as pessoas faziam, ele achava que por causa de serem grandes editores e tal, podiam fazer os artistas precisavam mais deles do que a editora dos artistas. E achava que por isso podiam fazer de trouxa, como a gente falou dos royalties de Watchmen. Ele percebeu que, além de estar se encaixando nos moldes dele, ele estava sendo feito de besta por eles ao mesmo tempo, entendeu? E foi aonde ele falou, não, chega disso. Na biografia, é aquele momento em que ele fala, se isso não tivesse acontecido, se as editoras não tivessem tentado me cortar, tirar o meu dinheiro, essas coisas, talvez eu tivesse ficado, porque era confortável. Dava um dinheiro, querendo ou não, dava um dinheiro. E ele falou, foi bom que isso aconteceu e que eu fui forçado a tomar uma atitude e a voltar às minhas origens e tal, porque isso a retomar esse sonho dele de modificar os quadrinhos. Porque os quadrinhos como um todo. Aí ele passou a fazer outros tipos de obras, ele ficou muito mais versátil depois que ele saiu dos super-heróis, né? Sem sombra de dúvida. E ele será que se ele não tivesse feito isso, a gente teria Lost Girls, teria Do Inferno, mesmo os trabalhos que ele fez para Wildstorm depois, a carreira dele teria sido outra história. Teria sido outra história. Diferente. Consequentemente, os quadrinhos teriam sido outra história. Pois é, mano. Porque quando o Alan Moore lança algo com peso tão grande quanto Do Inferno, cara, porra, isso reverbera em toda a indústria. As pessoas olham e falam, cara, dá pra chegar ali produzindo um quadrinho. Pois é, mano. Né? Você eleva o patamar. Aí ele vai e faz um lance que nem Prometeia, cara. Você fala, meu,
Que loucura, que nem cara. Liga Extraordinária. Que nem Liga Extraordinária e por aí vai, né? Então, cada vez ele foi elevando cada vez mais o patamar. Isso que é foda, né? Ele em vez de já fiz o meu... Porque o Watchmen estourou tanto que ele podia falar, esse é o meu auge, de agora em diante eu não preciso mais me superar. Mas não, ele sempre foi tentando inovar, né? A cada trabalho ele vai se superando. Sim. De uma certa modo. O Watchmen continua sendo a obra dele que eu mais amo, porque eu amo super-heróis. Mas é muito difícil comparar banana com maçã. É difícil comparar o Watchmen com do Inferno. São obras muito diferentes. Você não compara uma com a outra. Não é só porque é o mesmo artista que escreveu que você dá para comparar as duas. Né? Não dá, é muito diferente. E se ele tivesse ficado na DC, talvez ele entrasse na lógica de outros artistas, grandes artistas, que agora eu vou passar um período no Batman, agora eu vou passar um período no Superman, isso, agora eu vou fazer isso, tal, e de repente ele vira um repeteco dele mesmo, vira uma sombra do que ele já foi, que é a prática comum na indústria mainstream, é o que a gente vê acontecer. O Pequeno Assassinato foi importante nesse sentido, porque foi a primeira obra completamente diferente de tudo que ele tinha feito antes. Foi a primeira completamente a romper com tudo que ele já tinha feito, sabe? Por isso ele fala na biografia que é uma obra que ele admira muito e que ele gosta muito. Ele fala, foi o primeiro trabalho totalmente adulto que eu fiz, sabe? Sim, porque mesmo as coisas que ele fazia na War, na 2000 AD, tinha uma pegada de herói, né? De todo modo era infanto-juvenil também. Ficção científica e tal. As coisas adultas que ele fez pra DC... Mesmo V de Vingança ainda tem uma pegada de ação, é extremamente politizada e tal. Aqui não, cara, isso aqui é um drama com elementos de suspense e muita metáfora, muita filosofia em cima. E totalmente baseado na realidade, não extrapola em nada, né? É totalmente realista. E tornando ao quadrinho, o que você percebe? Que o menininho que ele ficava vendo, que no primeiro momento a gente achava que era o aborto... Que era o menino abortado? Não é ele. Quando você percebeu? Eu fui percebendo no meio, porque o menino é ele. Você achou parecido, né? Igual a imagem. O cabelo... Não, na própria capa dá pra perceber, né? Porra, é o mesmo. Eu falei, caramba, é o mesmo, os olhos, tudo. Sabe quando eu percebi, o menino cara? É ele. Foi quando explodiu minha cabeça, no final do gibi, quase no final, quando ele pega o álbum da família de fotos... E ele vai olhando as fotografias, e aí tem uma hora que ele vira assim a página do álbum, e o último quadro do gibi aí, da página que ele faz isso, é ele chocado vendo alguma coisa na página e tipo, o que ele viu. Aí quando você vira, né, você dobra a página, ele tá vendo a fotografia desse menino que tá perseguindo ele no álbum. Aí ele pensa, o menino está aqui na minha casa, ele veio até aqui, é ele! E ele sai correndo desesperado, né? Porque ele tá achando que o menino tá perseguindo ele a tal ponto de ter se infiltrado lá com os pais, tirado uma foto e indo parar no álbum. Mas nessa hora, tipo, você fala... Ele percebe a falta de lógica do Exato, não, mano. Aí você, leitor, você pensa, não, apesar de ele ter assustado achando que o menino é o fantasma que tá perseguindo ele e tal, não, aí você se liga. Se o menino tá no álbum, logo o menino é ele, caralho. É ele mesmo. E por que ele tá se vendo? Justamente... Porque o grande pequeno assassinato da obra é ele ter matado ele mesmo. Ele mata o seu eu interior. Ele matou os seus princípios ao não fazer aquilo que ele sempre sonhou. Ele foi se anulando. Em prol de dinheiro. E o eu dele, do passado, retorna e começa, provavelmente, na mente dele, retorna e fala assim, meu amigo, o que você está fazendo? O que você está fazendo com a sua vida? Você não é feliz. Era assim. E você não é feliz desse jeito. Porque Exatamente. Ele não é feliz. Não, você percebe, ele é miserável. Ele é miserável, completamente. Ele é miserável. Entra até uma certa modéstia do Alan Moore de chamar de um pequeno assassinato. Porque ele fala assim, dentro da grandiosidade que é o mundo, da grandiosidade que é o universo, de todas as pessoas existentes, uma pessoa se anular, embora seja ela mesma, é algo pequeno. Por isso que é um pequeno. Só que, na verdade... Dentro do seu universo enquanto pessoa, isso é algo colossal. Colossal, cara. Porque não existe nada pior do que você possa fazer, enquanto ser humano, do que se assassinar. É foda. E ele fez isso. Ele assassinou os princípios dele, enquanto escritor. Os sonhos dele, a vontade. E ele vontade. traduz isso na figura do Timothy. Exato. Você assassinou a sua vida.
E o gibi também que tem... porra, que gibi, vai tomar no cu, né? É muito foda, né, cara? Muito foda. Eu aproveitando que a gente falou que ele sempre vai se inovando e tal, a própria narrativa aí é bem inovadora, porque é uma narrativa em primeira pessoa, na qual o leitor é inserido direto no pensamento do Timothy Hole. E nenhum pensamento é certinho na nossa cabeça. Não. Você pega na rua andando um dia desse, depois se autoavalia. O tanto de coisa, bati o olho, tô pensando na minha esposa. Eu tô pensando no almoço agora, então, por exemplo. tô andando na rua, tô pensando na minha casa. Aí eu vejo um cara na rua esquisito. Nossa, sei lá, cara esquisito. Minha corrente de pensamento já mudou. E vai mudando. E ele escreve a cabeça do Timothy Hole dessa forma. É uma linha desenfreada de fluxo de pensamento. Fluxo de pensamento. E isso já é inovador a respeito do que o Alan Moore havia feito até então. Na mão de outro cara, Puxa, ficaria horrível. Horrível. Ia ficar só um monte de coisa desconexa e chato. Demora pra você se empolgar também, né? Você vai ficando confuso. Mas depois que você pega, você flui junto com o Timothy Hole. E além disso, Ale, olha como o gibi extrapola ainda mais, né, no quesito do Pequeno Assassinato, né? Por que eu acho que esse gibi é muito genial? Que além desse Pequeno Assassinato, o do aborto também não deixa de ser. E tem outros, por exemplo, ele ter traído a mulher também foi um pequeno assassinato. Ele traiu ali a confiança, ele matou a confiança em uma relação que ele tinha. Ele matou essa relação que ele tinha com a mulher. Uma mulher que ele amava. Sim. Ele matou porque ele foi induzido, um dos caras amigos dele da festa, se não me engano, o antigo chefe, apresenta ele para essa outra moça. O ex-patrão dele, que era amigo e que ele deixou na mão depois, de certo modo, ele assassinou a amizade que existia entre eles, sabe? Então são vários pequenos assassinatos. São ramificações do assassinato que ele cometeu consigo. Né? Exato. A esposa, o amigo e tudo mais. E aí a gente vai chegando no final do gibi, que é justamente o momento de encruzilhada que o Alan Moore estava e que o Timothy Hole estava. Porque ele chega e fica frente a frente com a criança. Né? E a criança fala, o que você quer? Não, ele fala para a criança, o que você quer? A criança fala, te matar. Você sabe, eu já te disse isso, ele fala, né? Mas por quê? Você me matou primeiro. Isso. E aí eles começam a lutar. Quer dizer, o eu que ele é agora começa a lutar com o eu que ele era lá. No passado. E o mais legal dessa cena dentro de uma cova. Exato, porque tem um determinado momento do gibi em que ele está num flashback, né? Ele está conversando com a esposa e a esposa pergunta qual foi a pior coisa que você já fez, né? E ele, na época, ele não tinha feito nada disso que ele fez depois, né? Ele fala, a pior coisa que eu já fiz foi ter enterrado um monte de inseto vivo numa garrafinha. Enterrei eles vivos, né? Mas depois eu me arrependi, fiquei com pena e voltei e desenterrei. Aí no meio do gibi, ele começa, será que eu voltei e desenterrei mesmo, né? Será que minha memória não tá me enganando? Não tá me enganando pra tornar menos ruim aquilo que eu fiz? E aí ele volta lá pra esse lugar e faz esse buraco, essa cova, cava onde ele tinha enterrado e ele encontra a garrafa com os insetos ainda lá. E aí, nesse momento de liberar os insetos, que aliás é uma cena muito poderosa, né? E de um ponto de vista bem metafórico também, que a garrafa tá enorme, os insetos que escapam estão gigantescos e tal. É nesse momento em que ele se encontra com o menino. Porque quando ele fez aquilo lá, ele tinha a idade do menino que tá perseguindo ele, entendeu? E é onde eles brigam mesmo. E quem que sai vitorioso nessa briga? O menino assassina ele. E quando ele sai renovado. Tem até um paralelo com os ovos, de algumas coisas que rola aqui, né? Porque ele colecionava ovos de passarinho. Ele tinha os ovos de passarinho na parede da casa dele. E é como se estivesse nascendo uma coisa nova. E lá em Nova York, o novo patrão dele quebra todos os ovos, acaba quebrando todos os ovos. E ao longo do gibi você vai vendo ninhos de passarinho e tal. E no final tem essa relação de ele saindo da cova e também numa árvore tem um ovo rachando e saindo um pássaro novo de dentro também. Então é a relação do renascimento dele. Aliás, quando perde os ovos, olha só, lembrando aqui, quando os ovos quebram é que ele fica puto da vida, porque os ovos eram algo que ele colecionava desde novinho, desde criancinha, e quando quebra ele fica puto e é aí também que começa a lembrar das coisas, do aborto e tudo mais, né? E aí ele sai um novo homem decidindo fazer o quê? Fazer o que o Alan Moore fez, voltar para suas origens, largar esse mercado canibalista, vamos dizer assim, né? Predatório. Que está consumindo ele, que está tornando uma pessoa ruim, está tornando uma pessoa infeliz. Isso não significa que o mercado, o gibi não é uma crítica ao capitalismo, nem nada do tipo, não é isso. Isso é algo que para uns funciona. Beleza, se você quer trabalhar nisso, se você quer estar incluído nesse mercado, se você gosta dessa competição, né, de subir cada vez mais e mudando de cargo e ser promovido.
Se você gosta, não tem nada, não é, a crítica não é isso, não é o sistema. Até porque o sistema capitalista, ele é uma coisa que ele aplaude o resultado do esforço individual. Sim. Se você se esforça, a sociedade reconhece e aplaude, né? E essa forma de aplauso, esse reconhecimento acaba sendo como dinheiro, acaba sendo como poder, qualquer tipo de poder, como influência. O sistema capitalista te permite fazer isso. Sim. Então é o reconhecimento do indivíduo em detrimento ao todo. O que o Alan Moore quer dizer é, ele, Timothy Holy, não estou contente com isso. Eu não gosto disso. Eu prefiro outra vida. A mensagem é, seja quem você é. Seja fiel aos seus princípios. Siga os seus sonhos, siga os seus princípios. Ele queria ser um pintor, ele parou de ser, ele desistiu de ser para seguir por outra carreira. Exatamente. Sabe? Ou eu, por exemplo, eu sou formado em marketing. Mas eu nunca gostei, Ale, de trabalhar em agência. Era algo que eu nunca quis. Eu via amigos meus trabalhando em agências. Não é algo que eu quero, sabe? Não é isso. E eu gostava muito, sempre gostei de história em quadrinho. Meu sonho era trabalhar com quadrinho. Eu persegui isso. E hoje eu consigo, eu tô trabalhando com quadrinhos, sabe? O Danielzinho era pra estar trabalhando em banco, ele é formado em economia. Danielzinho trabalhava no Banco do Brasil, não gostava? Ele falou que se ele estivesse no banco até hoje, ele estaria doente. Estaria doente, entendeu? Então, essa é a mensagem do que o Gibi passa. Siga os seus sonhos, cara. É uma merda você se pegar num futuro. Imagina você hoje, como você é. Você olha pro teu eu adolescente, criança, e sente saudade daquilo e fala, puto, o que foi que eu me tornei? Né, Ale? Porque você sempre pensa assim, eu sempre tenho tantas expectativas pra mim, né? Quando você é criança, todo mundo na sua família fala que você é especial. Olha, você é especial, você tem uma estrela na testa, você tem algo tá reservado pra você, o seu futuro. Todo mundo diz isso pra você. Nem sempre, né? Tem criança que tem vida bem miserável também, né? Tudo bem, mas vamos entender dessa forma, que os pais ou os tutores, ou o que quer que seja, costuma dizer isso pra criança. Quando a criança começa a se tornar adulta, né, ela tinha aquilo na cabeça, ela percebe que não é tão fácil assim. Ninguém vai te ajudar a chegar lá. Né? Você vai ter que fazer por conta própria. E é difícil. É bem difícil. É um momento em que, se você não tem isso aqui forte, você se vende. Você vende os seus princípios, você vai pelo caminho mais fraco. E a consequência disso é 20 anos depois, quando o seu gás começa a acabar, quando você já tem certa estabilidade na vida e você fala, bom, até tenho uma grana, até tenho tal coisa, mas eu fiz o que eu queria? Não fiz, exato. O que eu conheço de gente que continuou num curso de faculdade porque era a vontade do pai, da mãe, dos avós e não era o que ele queria, e depois o cara fica não quer mais aquilo, fica infeliz consigo mesmo. Só que é foda, né, Lê? Você tem, a vida faz isso com a gente, né, cara? Faz isso, mas tem uma palavra que é resiliência, persistência. Vai atrás do seu sonho, cara. Sim, mano. Ninguém vai fazer por você. A vida é só uma, cara. Essa aqui, é agora. Né? E o bacana desse gibi é que ele mostra, nunca é tarde demais. O Alan Moore, ele fala na biografia que, a princípio, tudo ia para um final infeliz. Que ia mostrar a vida do Timothy Holy, né? Um cara amargurado consigo mesmo e terminando amargurado. Só que durante o processo de escrita ele pensou, não, esse não tem que ser um final infeliz. Esse gibi tem que passar uma mensagem. É melhor ele se encontrar, voltar às suas raízes e tal, né, do que terminar amargurado. E o gibi termina com essa puta dessa mensagem, né, cara? Aliás... Sim, uma puta mensagem. Aí o que acontece? Ele triunfa, como o Alan Moore triunfou, mas de uma forma diferente. Pô, ele sai, o sol tá brilhando, cara. Você vê, eu tenho a vida inteira pela frente ainda. Até a paleta de cores muda fica mais clara. Isso tá tudo brilhando. Por quê? Porque o interior dele, o processo interior dele mudou. Então, dali pra frente, o que vai ser da vida? Eu não sei. Eu vou ter que vivê-la dia após dia. Dia após dia. Né? Mas eu vou viver com uma outra disposição, com uma outra vontade. Essa é a mensagem. Pô, a pegada do gibi também, mano, a gente traduziu isso, esse sentimento no próprio design da revista, do livro. Os primeiros editoriais, eles são pretos, né? O fundo é preto e tal. A página como abre o gibi também faz lado a lado com uma preta. Aí quando chega no final, que tá nesse tom mais positivo, né, que termina com esse ninho de passarinho aqui, ó,
a página, tudo fica branco, a gente colocou os outros extras, claro, né? claro, a gente Claro. traduziu isso nisso daqui. E uma coisa que é curioso, a cada abertura de capítulo ele está numa cidade, é Nova York, Londres, Sheffield. E o tempo está regredindo, na verdade. Sim. Porque não importa o tempo em que ele está agora, correndo para frente, você vai vendo o passado dele, porque a história é sempre entrecortada com flashback. Então o tempo que está no topo do capítulo diz respeito à época dos flashbacks. Né, e da vida pregressa dele, e não o tempo atual, né, cara? E o Alan Moore, ele também tem uns outros recursos de mostrar a regressão positiva que ele tem, né? Nos próprios meios de transporte. Primeiro ele viaja de avião, depois ele viaja de trem, depois ele viaja de carro, depois ele viaja de bicicleta e termina o gibi a pé. E isso é legal, sabe? E o gibi ele vai se tornando, como você disse, da paleta de cores, né? Ele vai ficando sombrio, sombrio, sombrio. Quando tem o confronto deles dois, é noite, é escuro pra caramba. Tá até chovendo, não tá? E aí tem o renascimento. Não é que tá chovendo. Ele tem um sonho no começo do gibi de um relâmpago que mata um pai ou um filho. Ele tem um pai e um filho lá à distância, ele não consegue ver quem o relâmpago atingiu. E aí a luta fecha com... A luta fecha retrocedendo para esse sonho dele, e o relâmpago caiu, na verdade, nele mesmo, e o outro que estava ao lado era o eu menorzinho dele, que saiu triunfante também. A HQ é muito foda, cara. A narrativa dela é espetacular. E é um negócio que você pega lendo, não às vezes de primeira, você tem que absorver numa segunda leitura e tal. É muito legal, cara. Eu vi alguns comentários na internet dizendo assim, eu gostei, mas não tanto, não entendi direito e tal. E realmente não é algo simples de se entender, como outros trabalhos do humor, como um Monstro Pântano, que é direto e reto. É aquilo, eu amo o Monstro Pântano, eu tenho paixão por aquilo, mas não tem toda essa consistência emocional que ele coloca em 100 páginas. Para terminarmos, ele fala a respeito disso, né? Muita gente se ligou. Cara, isso tem muito a ver com você, né? Você voltou, da mesma forma que ele... o protagonista, o Timothy, a cidade natal dele é Sheffield, né? Só que o Oscar desenhou Sheffield com as passagens de Northampton. Sabia disso? Sabia. Ele fala... Essa é os extras, é óbvio. Ele desenhou com as paisagens de Northampton justamente para facilitar para o Alan Moore entrar melhor na história. Ele percebeu que o Alan Moore escreve melhor quando ele está familiarizado com o ambiente que está sendo colocado na história, sabe? Então, muita gente se ligou, isso pode ter relação com o Alan Moore, e aí ele fala isso, imagino que seja exatamente por causa do livro ter um clima mais pessoal. É a justificativa que ele dá das pessoas perguntarem isso. Tem gente que pensa, isso só pode ser sobre o fato de Alan Moore ter sido bem sucedido, ter voltado para sua cidade natal, se sentido culpado sobre o passado e, no fim das contas, chegado a essa conclusão. Não, a verdade é que sou um escritor, e escritores criam ficções. Isso não quer dizer que nenhum dos meus personagens tenha fragmentos de mim, mas o fato de Timothy Hole trabalhar com publicidade me pareceu emblemático para a cultura dos anos 80. Então ele justifica que ele só fez essa relação com marketing porque ambientou a história nos anos 80 e tal. Mas, apesar de ele negar, diz muito sobre ele esse gibi, né, Alexandre? De todo modo. Principalmente pelo momento em que saiu. Logo depois do rompimento com a DC Comics, né, cara? Os paralelos, como vocês viram aí no vídeo, são muito claros, são né, muito gente? claros. É difícil fugir deles. Mas você pode discordar da nossa opinião, concordar com a nossa opinião, é isso que eu quero ou saber. Acrescentar o que algo. Você, quando leu, pensou em tudo isso, chegou a essas conclusões, você ficou de cabo a rabo achando que o assassinato era o aborto, você logo de cara percebeu que não tinha nada a ver com o aborto, qual foi a sua relação com esse quadrinho, sabe? Você acha que é biográfico do Alan Moore? Não é? Vamos aí pros comentários agora, galera, vamos comentar bastante, que a gente quer trocar essa ideia. É um gibi que permite isso, permite a explanação, né, a conversa. E espero que vocês tenham gostado dessa programa. E se você até agora não tinha se animado a adquirir o Pequeno Assassinato, meu amigo, não sei mais o que podemos fazer para você ler uma obra-prima dos quadrinhos do melhor escritor da história. Isso você está falando para talvez pessoas que tenham topado ganhar spoiler aqui, né? E ver se vai comprar o quadrinho depois. Não tem gente que faz isso, né? Vou assistir isso mesmo. Vou assistir. Porque eu gosto de pipoca, eu vou ver. Exato, então. Se você depois de tudo isso não for com vontade de ler o gibi,
Bom, aí não podemos fazer mais nada, decisão é tua, mas é um gibizaço. A gente aqui gosta muito, né, Lê? Muitaço. Tanto que investiu uma grana pra trazer pro Brasil aí. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa trilogia sobre o Alan Moore, beleza? Deixe seu like se sim e adicione o vídeo aos favoritos, tá bom? Não vai embora antes de se inscrever e ativar o sininho pra receber as notificações, galera. E manda aí sugestões de novos fofoque nanquim. Tem muita treta aí que acontece nos bastidores. Tchau. Falou, tchau, mano.